Versículo 1, quem achou, diga amém. Diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Mais uma vez o versículo de número 5 que diz: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Meus irmãos, eu tenho certeza que boa parte de nós que estamos aqui nessa noite, quem sabe todos nós, já lemos esse texto, já ouvimos hinos a respeito desse texto e algumas mensagens em cima desse texto. É tanto que a palavra ou a frase que ficou marcada em nossa memória é a respeito da pesca maravilhosa ou a pesca frutífera. Entretanto, Lucas não quer apenas tratar ou relatar mais um dos milagres de Jesus. O propósito inicial de Lucas é tratar sobre o início do ministério terreno de Jesus. Lucas, narrando a respeito da tentação de Jesus, ele narra dizendo que Jesus volta a Galileia para principiar sua missão, depois vai em Nazaré, passa por alguns lugares como Cafarnaum, cura um endemoniado, e depois vai em direção a esse lago por nome de Genezaré. Jesus está descendo de Jerusalém e indo em direção ao lugar por nome de Genezaré. Apenas Lucas chama esse lugar de Genezaré. Marcos o chama de Mar de Tiberíades e João o chama de Mar da Galileia. Independente de como cada um está retratando o lugar que Jesus está iniciando o seu ministério, eles estão retratando de um lugar que fica na província da Galileia, onde habita as pessoas de menor importância, as pessoas que tinham trabalho como os dos discípulos, que era a pescaria, e vivia disso. Isso me chama muito a atenção, e fica tranquilo que a gente vai chegar na onde eu quero falar aqui nessa noite, é que Jesus está descendo de Jerusalém, está passando por algumas sinagogas, está vendo alguns doutores da lei, mas para iniciar o seu ministério, ele vai justamente para um lugar improvável e chamar pessoas improváveis. Isso me chama a atenção porque Jesus, entrando em alguma sinagoga, ele viu pessoas capacitadas para servir. Ele viu doutores da lei, fariseus, homens que sabiam muito da Torá e que poderia, consequentemente, contribuir muito para a propagação do Evangelho. Mas o entendimento de Jesus e aonde ele começa o seu ministério é justamente ao contrário disso. Ele vai justamente aonde existem pessoas que eram desaprovadas pela sociedade. Ele vai justamente aonde eram pessoas que tinham sido escanteadas, que tinham sido colocadas de lado. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para nós nessa noite é que Jesus inicia o seu ministério justamente aonde ninguém iniciaria. Jesus estendeu a mão para quem ninguém queria estender. Jesus abraçou aquele que ninguém queria abraçar mais. Jesus foi buscar, pastor Bruno, pessoas que a sociedade talvez não buscaria mais. Para iniciar o ministério, Jesus poderia contar com doutores, com homens capacitados, com homens letrados, cheios de saber e conhecimento humano. Mas para Jesus era necessário buscar pessoas pequenas, pessoas vazias, pessoas que aos olhos humanos não tinham nada para oferecer, pessoas que aos olhos humanos talvez não pudessem gerar fruto, não pudessem gerar nada. E é isso que me chama a atenção em Jesus, porque ele gosta justamente de pessoas assim. Ele gosta justamente de escolher pessoas em que a sociedade já não dá mais nada. Ele gosta de trazer pessoas para perto, justamente pessoas que ninguém dá mais valor. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é a situação que se encontra o homem a qual Deus chama. Porque o texto diz que Jesus está do lado de um lago por nome de Genezaré. Ele avista alguns barcos,
e fora do barco estão os discípulos lavando as redes. E o que eu acho interessante aqui é que esse lavar as redes aqui é um sinal claro de desistência, é um sinal claro de frustração, é um sinal claro de que a gente tentou a noite inteira e não pegamos nada. E eu gosto disso porque Jesus, pastor Bruno, ele aparece exatamente nesse momento. Ele aparece justamente quando o mar não está para peixe. Ele aparece justamente quando tudo está dando errado. Ele aparece justamente quando tudo está contrário, quando o vento está soprando. É aí que Jesus resolve aparecer. É assim na minha e na sua vida. Quando tudo está errado, é um sinal claro que Deus pode se manifestar e fazer algo extraordinário. Eu quero liberar algo aqui para alguém nessa noite. Talvez você esteja em uma situação de que esteja já lavando as redes, querendo desistir de tudo, mas Deus está dizendo, é aí que eu vou aparecer, é aí que eu vou descer para realizar algo na sua vida. A primeira coisa, Jesus aparece em um lugar improvável. A segunda, ele aparece em uma situação contrária. E o que me chama a atenção aqui é que ele avista os discípulos, ele olha para Pedro, conversa com Pedro, e a resposta dele para Pedro é: me empresta o seu barco, eu vou entrar e ensinar a multidão. Isso daqui é interessante porque Pedro estava precisando de um milagre. Ele precisava que Jesus entrasse ali e trouxesse peixe para eles. Mas antes de Jesus realizar o milagre, Jesus pede algo emprestado. Jesus pede o barco emprestado. E isso daqui é interessante, querido, porque nem é a primeira vez que Jesus encontra Pedro. A primeira vez que Jesus encontra Pedro, João Batista está batizando no Rio Jordão. Ele avista Jesus, olha para Pedro e André e diz: aí está o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias que haveria de vir. Jesus se aproxima e o primeiro diálogo de Jesus com Pedro é Jesus trocando o nome dele. O segundo encontro de Jesus com Pedro está aqui no capítulo de número 4, versículo 38. É Jesus sendo levado até a casa de Pedro para curar a sua sogra. Esse encontro do capítulo de número 5 é o terceiro encontro de Jesus com Pedro. E no terceiro encontro, Jesus já não troca mais nome. No terceiro encontro, Jesus já não entra dentro de casa. No terceiro encontro, Jesus vai pedir barcos emprestados. Isso daqui era Jesus dizendo: Pedro, eu já troquei o seu nome, eu já entrei dentro da sua casa, agora eu quero que você se disponibilize para eu usar. Agora eu quero que você deixe o seu barco em minhas mãos para que eu possa usar. Irmão, eu vim pregar para alguém aqui que Jesus já trocou o nome, pastor Bruno. Jesus já colocou o terno, Jesus já entrou dentro da casa, curou a sogra, curou um, curou dois, curou três, e agora nesse culto de quinta-feira atípico, Jesus está aqui dizendo: eu quero te usar, eu quero te usar. Esse é o terceiro encontro de Jesus com Pedro, e nesse encontro Jesus pede barco emprestado. Ele pede o barco, e eu fico imaginando qual que era a situação de Pedro aqui. Porque aqui não é um final de semana de pesca passageira. Aqui não é um final de semana de descanso, que eles precisavam pescar para espairecer. Aqui é trabalho. Eles viviam disso daqui. E quando eles estão lá, eles estão frustrados, estão lavando redes. E Jesus chega pedindo algo emprestado. Querido, olha isso aqui. Pedro não imaginava, mas só de pensar que no ato de entregar o barco, Jesus já estava arquitetando um milagre. Isso aqui na mente de Pedro poderia ter virado. Porque o que Pedro poderia ter falado aqui é: eu estou precisando de um milagre. Eu sei que ele tem poder para realizar.
Ao invés de ele me dar, ele está pedindo. Pedro poderia ter falado isso, mas pelos olhos da fé ele viu o que Deus estava querendo fazer. Ainda que tudo esteja dando errado, ainda que o barco esteja vazio, eis-me aqui, Senhor, para te servir. Usa-me a mim. Deus está procurando alguém que consiga adorar a Ele em meio à tempestade. Deus está procurando alguém que consiga servir a Ele quando tudo está vazio. Deus está procurando alguém que consiga dizer: Senhor, usa-me a mim. Mas vamos para a mensagem, eu tenho alguns minutos. Pedro olha para Jesus e entrega o barco. Jesus pega o barco, entra dentro da água, ensina a multidão. Após ensinar, Jesus olha para Pedro e diz para ele: agora você vai pegar esse barco, vai um pouquinho mais profundo. Quando você chegar lá, você lança as redes. Isso aqui é interessante porque Jesus está falando com um cara que conhece de mar. Jesus está falando com um camarada que conhece de pesca. E ele está dando agora o GPS da onde está o peixe. Eu acho isso engraçado porque Jesus poderia muito bem ter piscado os olhos ou trincado os dedos e acontecido o milagre. Mas ele dá uma ordem, e a ordem é: você vai um pouco para o fundo, vai lançar as redes. E isso daqui é interessante, porque Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu pesquei a noite inteira e nada peguei. Aí tem o vírgula que muda a história de todo mundo. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Vamos lá, vou explicar melhor. Pedro aqui representa o camarada da experiência, camarada que tem conhecimento, camarada que tem estrada, como a gente gosta de falar. Só que Jesus vai se revelar para ele de outra maneira. Porque para Jesus, além de experiência, o que vale é acreditar nele. Porque, pastor, tem muita gente, como Paulo diz aos Gálatas, que esqueceu que começou pelo Espírito, está querendo se aperfeiçoar na carne, na experiência, na força. Pedro aqui está olhando para Jesus e Jesus olhando para ele, era como se ele estivesse dizendo: eu sei que você conhece de mar, eu sei que você tem experiência, eu sei que você sabe de tudo aqui, mas vai chegar a hora que só a experiência não basta. Vai chegar a hora que só a sua força não basta. E o que basta, Frank, é acreditar na palavra. O que basta, Frank, é acreditar no poder de Deus. É o médico dizendo com seus anos de experiência: pode ir para casa que vai morrer. Aí Deus diz: não, ainda tem vida aí. É o advogado dizendo: é causa perdida, eu já passei muito tempo por isso. Aí Deus diz: eu sou o advogado que revogo as causas. Eu estou pregando para alguém aqui que aos olhos do homem já pode tudo dar errado, mas aos olhos de Deus ainda tem saída, aos olhos de Deus ainda tem jeito, aos olhos de Deus ainda tem solução. Pedro, vamos agora. Eu sei que você conhece de mar. Eu sei que você conhece cada metro cúbico de água que tem aqui. Mas agora faz o seguinte, vai um pouquinho mais profundo. Irmão, você já percebeu que o nosso maior problema é a razoavidade? É a gente ficar só naquilo que é raso. É a gente ficar só naquilo que é perene, aquilo que é passageiro. Aí a ordem de Deus para Pedro é: vai um pouco mais profundo. Parece que eu vejo Deus olhando para Ezequiel e diz: Ezequiel, sabe qual que é o problema? É que todo mundo só quer molhar a beirinha das pernas, sendo que Deus tem um rio de Espírito para revelar para nós, sendo que Deus tem uma vida abundante no Espírito, sendo que Deus tem uma vida de dons espirituais para nos entregar, sendo que Deus tem uma vida do sobrenatural para vivermos. É como se eu olhasse para Jesus, ele olhando para o Filiase hoje, e dizendo: vai um pouco mais profundo.
Só que para o fundo é um pouco complicado, porque para o fundo a gente fica um pouco receoso. No fundo a gente fica um pouco com medo. A gente não sabe o que pode acontecer no fundo. Mas é lá no fundo que tem uma alma esperando para você pregar. É lá no fundo, Pedro, que tem uma alma esperando, não interessa se ela está drogada ou não, se ela está jogada ou não, é ela que eu quero salvar. Você tem coragem de ir um pouquinho mais profundo hoje? Você tem coragem de descer mais no Espírito hoje? Você tem coragem de se entregar mais para Deus? Senhor, é o seguinte, eu já tentei de todo jeito. Eu já usei todos os meus recursos. E aqui do grego, aqui que diz aqui Pedro, quando ele diz para Jesus, trabalhamos toda a noite, é ele literalmente dizer, Senhor, toda a força que eu tinha, eu me entreguei. Senhor, toda a coragem, toda a avidez de espírito que eu tinha para conseguir pegar algo, eu joguei e não peguei nada. Mas é porque o Senhor está falando. Oh, Jesus. Você não consegue entender, irmãos, o que está acontecendo na cabeça de Pedro aqui. A cabeça de Pedro aqui, pastor, é a seguinte: eu sei que ali não tem peixe, eu sei que ali não tem nenhuma piaba, mas eu vi ele curando, eu vi ele libertando, eu vi ele multiplicando pães e peixes, eu sei que dele sai virtude, eu sei que ele ressuscita mortos. Então, sobre a tua palavra, Jesus, sobre a tua palavra, levante a mão que eu vou liberar algo de Deus aqui. Talvez você não esteja vendo nada, talvez você não consiga entender, mas sobre a palavra de Deus nessa noite aqui, Deus está dizendo, tente mais uma vez, jogue a rede mais uma vez, pregue mais uma vez. Senhor, sob a tua palavra, lançarei as redes. O pensamento de Pedro aqui é, eu sei que não tem, também sei quem está falando, por isso eu vou. E o que é interessante aqui, irmãos, é que quando ele libera a palavra para ele ir, ele decide acreditar mesmo em uma situação contrária. O milagre que esse camarada vai receber aqui é tão grande, ele vai precisar olhar para trás, ele vai precisar olhar para a praia, avistar aqueles que estavam com ele, para chamar, para ajudar. Porque o milagre de Deus, vai ser simples assim mesmo, o milagre de Deus é tão bonito e tão grande, que nunca é só para mim, pastor Bruno, nunca é tudo meu. Tudo que Ele me dá é para eu compartilhar, pastor Eduardo. Se eu tenho o dom de pregar é porque Jesus entende que tem um drogado lá fora esperando eu evangelizar ele. Se Jesus me deu o dom de cantar, é porque Ele sabe que existe alguém, uma alma que precisa ser acalentada pelo poder que vai fluir através do louvor. Deus está dizendo que aquilo que Ele te deu não é só seu, compartilhe. Aquilo que Ele te entregou é para você abençoar o primeiro, o segundo, o terceiro, e assim a bênção de Deus prospera em sua vida. É simples, mas é o que tem para hoje. Eu gosto de pensar isso aqui, olha. Talvez o pensamento de Pedro aqui fosse um pensamento de, ele disse, vamos ver o que vai acontecer. Talvez o pensamento de Pedro aqui fosse um pensamento que ainda beirasse a incredulidade. Mas você consegue perceber que Pedro está justamente em um lugar que Jesus realiza milagre? Porque, pastor Bruno, a gente entende hoje que quando perdeu a fé, acabou tudo. Mas o que Deus está querendo dizer é, se você ainda tem esperança, oh Jesus, se você ainda tem um pouquinho de força, se você tem ainda um pingo de esperança,
Deus está liberando uma palavra para você. É com esse pouquinho que eu vou trazer peixe para sua casa. É com esse pouquinho que eu vou multiplicar esses pães e esses peixes. É com esse pouquinho que eu vou fazer lá. Talvez você esteja dizendo, Franklin, mas você não sabe a minha situação. Eu já bati em 500 portas de emprego e nada aconteceu, mas Deus está dizendo, imprime o currículo e vai mais uma vez. Tenta mais um pouco. Ora mais. Busca, estende as mãos que através da minha palavra, ore. Jesus. Eu gosto disso daqui. Porque se é eu falando, pode ir que vai dar certo, certeza que falha. É qualquer um aqui dizendo, por mais que tenha influência na cidade, pode ir que a porta está aberta, pode falhar, Edinael. Mas se é Jesus, irmãos, e é Jesus, pode ir que ele vai na frente. Levante a mão, vou liberar o que Jesus está dizendo. Ele quebra o arco, ele quebra o arco, a lança, meu Deus. Ele faz tudo para ir, porque quando ele lança uma palavra, ele vai na frente preparando tudo. Se é cura, ele estende as mãos antes do médico entrar na sala. Se é algo na advocacia, Jesus assina a folha antes do advogado ver. Se você crê, levante a mão e adore, pelo amor de Deus. Só uma palavra de Jesus e ele vai lá do outro lado. O centurião chega em Jesus e diz, Senhor, não precisa ir, libera uma palavra daqui que ele vai ser curado no mesmo instante. Jesus libera e na casa do centurião está curada. E Jesus está dizendo, eu estou liberando palavras hoje aqui, eu estou liberando decretos hoje aqui. O inferno pensou que ia parar um culto de quinta-feira, esfriando o nosso coração, mas o Espírito de Deus está dizendo, eu vou libertar. Agora o que fica é, você tem coragem de acreditar? Só precisa vencer esse obstáculo. Você tem coragem? Porque o negócio aqui para Pedro não estava tudo bem. O negócio aqui para Pedro não estava tudo certo. Não era certeza física. Era apenas uma palavra. Era apenas uma ordenança. Era apenas um imperativo. Vai, joga. Nosso problema, pastor, é esse. É que Jesus está aqui, terça, quinta, domingo, escola dominical, todos os dias dizendo, vai que eu tenho coisa grande. Vai que eu vou fazer. Vai que eu já liberei. Está tudo disponível para a igreja fica de braço cruzado aqui, só esperando acontecer algo, e Jesus está dizendo, enquanto não acreditar, não vai acontecer, enquanto não colocar a fé para fora, não vai acontecer, mas nessa noite, Deus está nos despertando aqui, Deus está puxando a nossa orelha espiritual e dizendo, está na hora de você acreditar, você tem orado muito e fazido pouco, você tem pedido tanto e ficado parado. Com a permissão do pastor Bruno, fiquemos de pé. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero que nessa oração você fale para Jesus. Eu já tentei. Só você sabe aonde é e o que. Mas se Deus liberou uma palavra, pastor, eu acredito. Então nós vamos orar e a oração vai ser, Senhor, eu já tentei de todo jeito. Mas se o Senhor liberar, eu sei que vai acontecer.
Curve a sua cabeça, eu sinto Jesus aqui. Senhor Deus e Pai, Deus, nós ouvimos a Tua palavra. Deus, eu subi aqui nesse altar com simplicidade, Senhor. O Senhor quem fala, o Senhor quem faz, o Senhor quem usa. Deus, eu quero pedir aqui ao Senhor, contempla o pedido da Tua igreja aqui. Senhor, talvez aqui pedidos nem sejam financeiros, mas sejam em áreas espirituais. Deus, nós estamos nas regiões celestiais, e eu quero pedir ao Senhor aqui agora, Deus, cerca esta casa com Teu poder, cerca esta casa com Teu Espírito. Senhor, dá força para minha irmã continuar. Senhor, dá força para o meu irmão continuar. Senhor, libera palavras que estão presas no mundo espiritual aqui agora. Senhor, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo aqui nessa noite e ajuda-nos, ó Deus, a aquietar o nosso coração. Deus, eu creio que o Senhor está liberando agora palavras de curas na alma aqui. Eu creio que o Senhor está liberando agora palavras de cura física aqui, Senhor. E eu peço ao Senhor, ó Deus, leve-nos em segurança e concretiza a Tua obra. Deus, em nome de Jesus, pega na mão dessa irmã agora. Senhor, pega na mão desse irmão agora e ajuda eles a entrar nesse barco. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar contigo, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor.